aí, eu trouxe aqui um casinho para vocês, eu vou passar um início disso daqui, acho que vocês vão lembrar desse caso, só para falar um pouquinho da cadeia de custódia, o que seria, né? Então, vocês vão lembrar. Eu acho que vocês não vão ouvir, mas só de ouvir, de ver a menininha, vocês vão saber que caso que é esse. Então, é o caso da Madeleine McCann, e que ela estava passeando com os pais de férias em Portugal, e tem a série aí na Netflix, né? Então eu trouxe só para vocês verem que foi um caso real, que chocou o mundo, ficou muitos anos, e até esse ano de 2020, se eu não me engano, 2021, teve alguma coisa aí mais nova, que eles estão buscando um outro culpado aí, né? Um possível culpado. E o fato é que existiu um histórico aí, né? Nesse caso, que a família estava lá com os 3 filhos, passando férias, junto com um grupo de amigos. Eles, nesse dia que a Madeleine sumiu, ela tinha 4 anos, e existia 2 linhas de investigação aí, né? Uma morte acidental e ocultação de cadáver por parte da família e dos amigos, ou tráfico humano e pedofilia, né? Isso se passou 13 anos sem solução nenhuma, e em 2020, agora sim, foi 2020, eles tiveram uma nova busca aí, né, para a questão da possível responsável pelo sumiço da menina. A menina, ela tem aí o croquis do local, onde falavam que no momento que ela sumiu, ela estava aqui nesse quarto, e os pais estavam com os amigos jantando nesse restaurante, e de hora em hora, de tempos em tempos, eles iam ver as crianças que estavam lá no apartamento. E num determinado momento, um dos pais chegou até lá e acabou vendo que a menina não estava mais, né? Existiu vários históricos aí, e o que eu trouxe para vocês de problema é, primeiro, não houve preservação da cena do crime nesse momento. Várias pessoas entraram e saíram, os vizinhos, os amigos, entraram e saíram do apartamento, depois a polícia, que é chamada polícia do local, eu não lembro o nome lá em Portugal como é que chama, mas era a polícia como se fosse municipal, até chegar a polícia mesmo que via investigar o crime. Não se sabia se foi usado luminol, em momento nenhum se falou, para ver se tinha manchas de sangue. O caso foi tratado inicialmente como desaparecimento e não como homicídio. Isso foi um prejuízo muito grande, porque é uma falta de tempo e de preparo da polícia para procurar de forma adequada. A coleta de DNA, depois de um tempo, no quarto e no carro, foram inconclusivos. As impressões internas da janela, não se sabia se era da Madeleine ou não, se tinham. Também outra coisa que falavam que podiam ter saído com ela pela janela, que era o único jeito, se ela realmente tivesse sido sequestrada, era que alguém pudesse ter pisado nesse sofá. E não tinha nenhum detalhamento sobre isso no caso, né? Se tivesse retirado, teria aí a ausência, marcas no sofá, pegadas ou sujidade, etc. O cão farejador, ele latiu, né, que farejava para cadáver, que tinha um que farejava para sangue e outro para cadáver. Ele latiu no porta-mala do carro, mas depois de alugado de 23 dias após o sumiço da menina. Então, o que seria que poderia ter acontecido? Será que realmente aconteceu isso? Tinha alguma resto foi transportado alguma coisa da menina nesse carro depois de 23 dias, né? Houve ocultação de cadáver, falta de buscas por vestígio adequadamente, enfim. Além disso, foi um caso que foi muito importante na mídia, e muitos políticos se envolveram, e isso também prejudicou o trabalho da polícia e da justiça. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, na verdade, até hoje não foi identificado o crime, mas o fato é que não existe crime perfeito, né? O que existe, o que todo mundo sabe, são falhas no sistema. Então, existe um princípio de Locard, que foi o primeiro estudioso a falar sobre isso, né? Foi na França, e ele falava que existia um princípio de transferência, onde que todo mundo que pratica o crime deixa a sua marca,
E o ambiente que foi praticado o crime deixa marca na pessoa que praticou o crime. Então, isso é o princípio de troca, onde ele falava que todo contato deixa um rastro, né? O que se sabe, então, é que, na verdade, quando não se acha um culpado, a gente sabe que existe falha no sistema. E aí, por conta disso, para a gente não pecar nisso e não deixar nossas provas caírem por terra, é que a gente não pode falhar na cadeia de custódia. Por isso, nós que trabalhamos com evidências digitais, a gente segue um monte de normas, de diretrizes, de regras e de recomendações, e aí tem algumas delas, onde a gente busca, então, responder aí de forma adequada para que também haja o cumprimento da lei do pacote anticrime, né, daquele artigo 158 que eu falei para vocês. O importante de tudo isso é que a gente precisa fazer com que nosso serviço pericial seja auditável, ou seja, eu preciso dar condições de quem vier retestar, fazer as análises e tudo mais, consiga usar os mesmos meios, os mesmos objetos que o meu, né? O que eu fiz, eu mantive a integridade da prova, e essa prova ela pode ser utilizada de novo. Ela tem que ser repetível, ou seja, eu preciso, o método que eu usei hoje, ele pode ser usado a qualquer momento de novo por qualquer pessoa, com qualquer técnico, e tem que ser reprodutível. O que eu usei hoje de metodologia, ela tem que ser utilizável em outros casos, ou seja, se eu for fazer uma outra perícia, eu tenho que pegar esse método e ele ser reaplicado de novo, ele tem que ser passível de replicação. E, além disso, ele tem que também ser justificável. O que significa isso? Se eu usar algum procedimento que fuja das normas, das regras e diretrizes, do protocolo que a gente utiliza, ela tem que ser justificável. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas é um exemplo que se usa muito. Em imagem, a gente usa um arquivo, um software que chama ImageJ. O ImageJ é uma plataforma aberta, né, um open search, e ele possibilita a gente analisar e fazer melhorias, beneficiamentos de imagem. A mesma coisa o PRAT de áudio, né, de acústica. Só que esses dois softwares, tanto de acústica quanto o de imagem, o ImageJ, eles abrem determinados tipos de extensão só. E aí a gente precisa fazer uma conversão para que a gente possa utilizar esse software. São softwares bons, que são utilizáveis e utilizados bastante na perícia, e para isso precisa conversão. Seria adequado? Não seria. Mas é justificável? É justificável. Então, nesse caso, a gente tem essa justificabilidade. E, graças a Deus, a gente tem essa liberdade um pouquinho de poder, então, fazer esse remodelamento aí para algumas coisas, né? Esse vídeo é parte da palestra Perícias em Áudio com Ana Sanches e Renan Cavalheiro. Você pode assistir ao vídeo completo através do link disponível na descrição. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!